Não sei se você também pensa assim, mas eu particularmente acho muito estranho quando eu vejo pessoas que trabalham no mesmo emprego durante 20, 40, 50 anos, até mesmo a vida inteira, sem mudar absolutamente nada na vida dela. E, obviamente, essa pessoa se mantém estagnada durante toda a vida. É claro que tem pessoas que de fato encontram o seu próprio propósito, as pessoas encontram o que elas realmente querem fazer da vida cedo, e aí elas continuam nisso durante toda a vida. Isso, na verdade, eu acho muito bom, inclusive, mas a grande realidade é que é muito complexo encontrar pessoas, principalmente jovens, que conseguem encontrar o que elas realmente querem fazer da vida durante toda a vida. Então, é muito provável que se você está vendo esse vídeo aqui, você normalmente pode ter algum tipo de dúvida em relação ao que você realmente está fazendo. Se é uma coisa que você realmente pretende trabalhar nisso para sempre, ou se você está ali por, cara, tá ganhando uma grana, mas na realidade você sente que aquilo não é para você. E a grande realidade hoje é que a maioria das pessoas estão em trabalhos, em empregos que elas realmente não gostam, não se veem fazendo aquilo, mas estão ali porque não tem outra opção, basicamente. E a grande questão é que a maioria realmente fica nisso durante a vida inteira, simplesmente pela falta de uma coisa, que é a coragem. As pessoas dificilmente vão ter a coragem de sair da zona de conforto, de sair daquela zona que elas estão realmente acomodadas para buscar algo novo. Porque normalmente esse tipo de mudança de vida que exige coragem vem junto com algum tipo de sacrifício. Então você precisaria, por exemplo, sacrificar aquela sua renda mensal que você está fazendo ali todo mês, mas que você não está feliz, você está insatisfeito, você sabe que poderia, de repente, ter um emprego que te faça realmente mais feliz, mas você não sai daquilo porque você está acomodado e tem medo de repente, sair disso e não conseguir encontrar algum outro lugar, algum outro emprego que te dê uma renda mensal, por exemplo. Então, a grande questão é que a coragem, a falta da coragem é o que limita a maioria das pessoas de avançar, de sair da estagnação e realmente ir para um outro patamar da vida. Isso é bem interessante porque o que acontece? É uma coisa que eu mesmo vivi. Então, eu vou te dar um exemplo sobre o que eu passei para você entender o que eu estou falando, porque muitas vezes o que eu vou falar aqui pode ser algum tipo de fase que você esteja passando hoje. Mas para conseguir solucionar isso, basta tomar uma decisão, que foi o que eu fiz há basicamente 3 anos atrás. Eu tinha a vontade de servir o exército, então eu fiz isso, eu fui voluntário para servir o exército. E depois eu passei na prova da aeronáutica, para realmente virar um militar de carreira e, enfim, servir a aeronáutica. E o meu pensamento, quando eu fiz essa prova, eu queria fazer porque desde pequeno eu gostava de exército, de militarismo como um todo, então eu sempre fui um pouco mais inclinado para isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu passasse na aeronáutica ou alguma academia militar, eu ia basicamente receber para estudar. Depois de estudar durante uns 2, 3 anos, eu ia simplesmente ser formado pela academia e já sair do estudo com um emprego já garantido. Então, eu ia ter um emprego estável, um emprego público, no caso, onde eu ia ganhar ali por volta de 4 a 6 mil por mês, tipo, garantido, tendo possibilidade de ascender na carreira. Ou seja, para mim, na minha visão, ia ser uma carreira extremamente estável e que ia me fazer feliz, né? Mas a grande questão é que nesse tempo, quando eu estava quase indo para a aeronáutica, eu conheci o mercado digital. E eu entendi, por talvez pensamento mesmo, ou intuição, de que o mercado digital, na realidade, é o que eu realmente queria fazer. Não era mais militarismo, não era mais ir para a aeronáutica. A grande questão é que eu simplesmente larguei tudo, larguei a aeronáutica, não fui para academia, eu desisti da aeronáutica e foquei 100% das minhas energias no marketing digital, em fazer dinheiro na internet. E a grande questão é que, por que a coragem é importante em relação a isso? Não é só para você tomar uma decisão difícil, ou uma decisão que existe um alto risco, né? Porque o risco ele era extremamente alto. Eu estava largando uma coisa duvidosa, quer dizer, eu estava largando uma coisa certeira por uma coisa duvidosa, por uma coisa que eu já tinha passado na academia,
para uma oportunidade que poderia dar certo ou não. A grande questão de ter coragem para fazer isso não é somente o impacto que vai ter na sua vida em relação a que pode dar certo ou não, mas é sobre como as pessoas de fora olham para você em relação a essa decisão, principalmente as pessoas próximas a você. Isso pode até ser um pouco chato de falar, mas o grande ponto é que quando eu desisto da aeronáutica e foco tudo no marketing digital, que era uma coisa completamente incerta e que eu não conhecia, na verdade ninguém ao meu redor conhecia, e eu fui por intuição mesmo, as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de você, que se preocupam com você, acabam tendo uma visão de dúvida. Ou seja, meus pais, por exemplo, meu irmão, as pessoas que estavam próximas de mim, não conseguiam entender o porquê eu estava fazendo aquilo. E obviamente eles achavam que eu estava escolhendo o caminho errado. Porque eu estava largando a certeza pela dúvida. E é por isso que a coragem é tão importante. Você precisa ter coragem o suficiente para tomar uma decisão dessa e sustentar até o fim, mesmo que dê merda depois. A coragem é extremamente sobre isso. Você precisa ter coragem e autoconfiança o suficiente para tomar a decisão, sustentar isso, pouco se importando porque as pessoas estão pensando de você. Porque, cara, se você acredita em alguma coisa específica, se você acha que, cara, focar num sonho que você tem, que as pessoas não confiam, não acreditam, mas você acredita até o fim, e você quer fazer isso, você precisa ter coragem para fazer, cara. Nem que isso custe ou sacrifique algum tipo de confiança das pessoas que estão ao seu redor. Esse é o grande ponto. Você precisa ter coragem para tomar essa decisão e sustentar, de bater a mão na mesa e falar, cara, a vida é minha, eu vou fazer isso. E se der errado, tá tudo bem. Eu tô ativo para resolver depois. Mas tem que ter essa coragem e essa firmeza para fazer. Então a grande questão é que se eu não tivesse feito isso há 3 anos atrás, eu provavelmente ia estar numa vida miserável dentro da aeronáutica. Porque eu hoje acredito muito na liberdade. Inclusive, o nome desse canal é Liberdade Extrema. E quando eu falo liberdade extrema, não é somente sobre você viver do digital, trabalhar de qualquer lugar, trabalhar de casa, fazer dinheiro e não ter um chefe para você ter que prestar contas, por exemplo. Não é sobre isso somente, mas é principalmente o seu poder de escolha. Você precisa ter uma mente formada para você fazer o que você acha certo fazer, ponto. E isso envolve coragem. E como é que você basicamente consegue ter essa coragem de fazer o que você acredita que é certo, mesmo as pessoas não confiando em você? O que você precisa fazer em relação a isso? É muito simples. Na prática, é muito simples. É você tomar a decisão que você acredita que é a mais correta e mostrar resultado. É aquela famosa frase: a diferença entre um maluco e um gênio é que os dois arriscam, os dois fazem coisas extremamente diferentes da realidade, do normal, mas o ponto é que o maluco, ele não tem resultado. O gênio, ele tem resultado. Se eu fizesse aquilo e não trabalhasse o suficiente para gerar resultado e provar que eu estava certo, eu ia ser visto somente como um maluco. Olha o que você fez, velho. Largou tudo para fazer isso e deu errado. Maluco. Mas deu certo. Tem dado muito certo. Nos últimos 3 anos. É o que sustenta a minha vida hoje, é a internet. Não sou visto como um maluco hoje mais. Essa que é a questão. Então, qual que é o lance aqui? A coragem tem que existir na sua vida. E se você é principalmente um homem que você não toma decisões difíceis e não tem coragem para fazer uma ação brusca na sua vida hoje, e você sabe que você poderia estar fazendo algo diferente, você sabe que hoje você está estagnado, você não vê avanço, não vê evolução, e o seu sonho ele não está próximo de você, está cada vez mais longe, você precisa de coragem, velho. E se você não tem essa coragem para tomar a decisão hoje, é porque te faltam algumas coisas. Primeira delas, autoconfiança.
Como é que você conquista a autoconfiança? Você precisa treinar, cara. Você precisa fazer exercício. Ter um corpo que você olha pro espelho e fala, porra, tô no caminho certo. Tô gostando do que eu tô vendo no espelho. Primeiro ponto, autoconfiança. Como é que envolve isso? Além de exercício físico, alimentação. Coma bem, se alimente bem. A resposta do seu corpo é imediata quando você para de comer besteira e começa a se alimentar bem. Dormir, velho. Durma direito. Durma às 8 horas, não vai dormir tarde. Saia do celular e vai dormir. Você acorda muito melhor, muito mais renovado. É comprovado que se você dormir direito, o seu cérebro funciona muito melhor. Se você fica mais confiante, você faz as coisas melhor. Se você não faz essas três coisas, exercício, alimentação e sono, você provavelmente vai sempre acordar desanimado, a sua testosterona vai estar extremamente baixa e isso impacta em toda a sua estrutura mental, velho. E você vai ser um cara que não vai ter coragem nunca para tomar uma decisão difícil como essa. E aí, além da coragem de tomar a decisão de fazer o que você acha que é certo, você precisa de uma segunda coisa, que é a disciplina. Por exemplo, quando eu decidi sair da aeronáutica e focar 100% na internet, eu tava parecendo uma máquina, velho, de trabalho. Foi tipo assim, 3 meses seguidos virando noite, trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, estudando pra conseguir fazer dar certo. Por quê? Porque a pressão ao meu redor tava muito alta. Se não desse certo, eu ia ser visto como uma vergonha para os meus pais, para o meu irmão, para os meus amigos, por exemplo. Porque eles não acreditavam que isso poderia dar certo. Então eu tinha que provar que ia dar certo. Então eu precisava fazer o que fosse preciso. E isso envolve a disciplina, principalmente. Você precisa ter a disciplina para estudar e trabalhar feito um maluco todos os dias até dar certo, velho. E não tem descanso até dar certo e acabou. Porque é a sua vida que está em jogo, mano. Então não tem corpo mole para isso. Então não adianta nada você ter coragem para tomar uma decisão difícil e não ter a disciplina para fazer dar certo. Então essas são as duas chaves que eu entendo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Coragem para tomar decisão, largar o que te faz mal e fazer o que te faz bem, sacrificando a sua vida atual para começar uma fase nova, com disciplina para fazer o que precisa ser feito até gerar resultado. E acabou. É só isso que precisa ser feito, velho. É só isso. Então, era basicamente esse recado que eu queria trazer em relação à coragem e em relação à disciplina. Se você tem essas duas coisas, ninguém consegue te parar, velho. Se você consegue ter a disciplina para comprovar que o seu sacrifício anterior fez sentido e que isso foi compensado, as pessoas depois vão aplaudir você. Você vai ser visto como uma referência, inclusive. Mas para isso requer coragem. Não é todo mundo que vai conseguir tomar uma decisão dessa, difícil. Aí cabe a questão: se você quer ser uma pessoa mediana, seguindo a sua vida normal, que tá tudo certo, ou até mesmo se você já encontrou seu propósito de vida e você vai seguir isso para sempre, velho, meus parabéns. Você está no caminho certo. Se você sabe que Deus falou com você e você está no seu propósito de vida hoje, faça isso para sempre, velho. Mas nem todo mundo é privilegiado de descobrir o propósito tão cedo na vida. E para isso, exige coragem para você fazer testes, arriscar, sacrificar, até você encontrar o que você realmente precisa fazer da vida. Se você não acredita em Deus ou em propósito, tá tudo certo. Basta a sua infelicidade para servir como gatilho para você ter coragem e mudar de vida. Se você hoje acredita que a internet pode mudar a sua vida, se você sabe que isso é possível, você tem buscado isso, mas te falta clareza, conhecimento, eu te convido a conhecer a mentoria Liberdade Extrema, que vai estar no link aqui embaixo. É só falar comigo que a gente marca uma reunião
para eu te explicar como é que funciona. Mas, se não é o seu caso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.